somos o grupo 3, formado por mim, Márcio, pelo Quirino, pelo Wesley, Rubens e Michael. Nosso grupo conseguiu desenvolver uma aplicação bem interessante que foi utilizado para treinar o Iolo. Aí nós utilizamos o Iolo como base de treino para o dataset que a gente pegou do RoboFlow. Nós utilizamos o OpenCV que para utilizar lá a câmera, pegar a câmera, e a gente também consegue utilizar o RTSP, que é para fazer de câmeras de segurança. Com isso, nós conseguimos atingir alguns objetivos, que é a detecção de objetos em tempo real. A interface gráfica, a gente criou uma interface gráfica onde que é possível selecionar o modelo que é treinado e também qual é a câmera que vai ser utilizada para a detecção dos objetos cortantes. A gente fez uma integração com o Discord para alarmes. Então, quando a gente criou um webhook, que quando é detectado e enviado esses dados, a gente recebe um monitoramento dentro de um canal do nosso grupo dentro do Discord. E agora o Quirino vai apresentar a estrutura do projeto que foi desenvolvido. Bom, pessoal, o nosso projeto ele tem dois arquivos principais. O primeiro arquivo é o main. Dentro desse arquivo aqui, a gente tem a parte visual do nosso projeto que captura câmeras, utiliza diversos datasets e tenta identificar os objetos cortantes na tela. É um arquivo que ficou um pouco grande, mas ele atende ao propósito de um MVP de segurança, conforme foi solicitado aqui nessa fase. Ele no meio do processo, ao identificar e superar o limite de colocou aqui na configuração, ele dispara uma mensagem. Ela poderia ser por e-mail, mas a gente escolheu o Discord. E no Discord, o grupo hoje ele é avisado caso apareça um objeto cortante na filmagem. Isso pode ser online ou pode ser câmera de segurança um pouco mais profissional também. O segundo arquivo, também importante, que fica dentro da pasta úteis, a gente chamou de Model Code. Durante o nosso trabalho, a gente quis explorar um pouco mais de datasets. E na nossa pesquisa, a gente encontrou um dataset que foi produzido em 2017, com a participação de algumas empresas importantes, e esse dataset era bem amplo e ele já era catalogado. Então a gente implementou esse script Python que ele faz uma curadoria das imagens. Como a base de dados ela é muito grande, ela passa de 30 gigas, a gente fez um trabalho para poder rodar esse MVP. Primeiro, a gente usa a opção de classificação, de identificação de classes que a gente quer. A gente escolheu faca, colher, garfo inicialmente. Aqui tem a opção. E aí a gente roda com as imagens que a gente escolheu. O grande lance é que a gente torna o processo um pouco mais leve e com uma GPU, em até uma hora e meia no máximo, a gente consegue rodar com um bom nível de retorno do treinamento. Então a gente utilizou o Coco como dataset em cima do YOLO 11, da versão 11. A gente testou os diversos modelos que estavam disponíveis. A gente testou o S, o N, o M, e aí a gente escolheu um modelo como um modelo referência que acabou sendo o modelo que trouxe melhores resultados para a gente. Foi o S. O melhor modelo que a gente obteve os melhores resultados foi o modelo S e um modelo especializado. Bom, no nosso projeto aqui
falando sobre um pouco sobre os resultados, a gente conseguiu colocar uma câmera online identificando objetos. Esse daqui são os resultados dos objetos identificados nos vídeos do desafio. Tá? Aqui também desafio. E aqui é um pouco do resultado que a gente obteve rodando 40 épocas com uma GPU de 4 GB com o Coco na versão S. Então ele acabou tendo uma precisão interessante de identificação, recall um pouco alto também, mas uma média de acertos interessante dentro do que a gente poderia esperar de um tempo baixo de processamento. Dentro da pasta do Coco, a gente tem as imagens de validação que ele utiliza para poder levantar todas essas métricas de modelo. Então, aqui, por exemplo, a gente estava treinando a identificação de garfos, facas e colheres. Então, aqui o objeto trouxe esse resultado. E, por fim, um pouco da exibição de como a gente recebia dentro do Discord o nosso monitoramento de segurança Hackathon FIAP. Toda vez que aparecia um objeto cortante, a gente era avisado dentro do nosso grupo. Não é todo momento que é enviado uma notificação. Tem um tempo de 1 minuto que é enviado o alerta. Então, se o mesmo objeto for em segundos identificado, ele não vai ser mandado o alerta de segundo em segundo. Vai ser levado em consideração 1 minuto para ser enviado um novo alerta, né? E aí, pessoal, o Michel aqui falando. Vou falar sobre um pouco do nosso trabalho, sobre a parte prática e também sobre o treinamento dele, tá? Então, primeiramente, eu acho que vale a pena a gente falar, comentar aqui que toda a documentação já está então no GitHub ali, toda a execução dele, como a gente faz, o que a gente precisa para instalar ele. Então, toda essa parte está tudo bem documentado ali no GitHub, ficou bem legal a descrição de todo o trabalho. Vamos começar então falando sobre o dataset que a gente utilizou para treinar o sistema. A gente iniciou então todos os nossos trabalhos aqui com aquele dataset que os próprios professores nos sugeriram, né? Então a gente começou com ele, mas depois de um tempo a gente resolveu testar outras coisas, ver outros datasets, ver como é que o programa se comportava, né? Também acabei achando outros datasets aqui, onde a gente consegue uma diferenciação maior de facas e tesouras, por exemplo. E depois, então, a gente fez o treinamento dele. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do Colab que a gente utilizou. A gente estava utilizando muito o Colab, a versão paga do Pro do Colab. E a gente não foi só esse documento que a gente usou outro documento para treinar também, mas esse aqui eu acho que foi o mais que a gente mais conseguiu simplificar todo o treinamento, né? Então aqui a gente começa ali com uma configuração de GPU, só para ver se ela estava funcionando, tudo certo. Faz a instalação então do YOLO 11, né, que a gente utilizou. A gente aqui faz então a preparação para o Fine Tuning, né, fazendo uma conexão lá então com o RoboFlow, né? Primeiro a gente fez um treinamento com esse workspace, depois a gente foi para esse workspace aqui e por fim aqui a gente fez então executou o comando de treinamento então que a gente utilizou, né? A gente por último aqui a gente usou o YOLO 11, dá para ver aqui, né? 11S, mas a gente também treinou com outros modelos, com N, com M também, e a gente teve então resultados diferentes, né? Que eu vou comentar depois mais tarde, né? Fizemos todo o treinamento, né? Com 100 épocas aqui. No final, então a gente teve aqui uma matriz de confusão ali, né? Que eu mostro duas classes diferentes, né? De facas e tesouras para esse modelo que a gente treinou aqui, né? E por fim aqui também um gráfico que mostra, né, o treinamento nele. E mostra como de fato as 100 épocas foram bastante úteis aqui, né? Por fim,
algumas imagens ali de validação, né? A gente então pegou esse arquivo aqui que ele gerou ali, né? E depois já colocou ele lá aqui no Visual Studio Code, né? Pra gente testar, né? Eu vou executar ele antes, depois eu chego no código, só pra gente ver como é que ele ficou. Então aqui eu estou executando ele, né? O projeto. Você vê aqui que aqui eu já estou em outra câmera, né? Porque a gente conseguiu fazer ele trocar de câmera aqui, sabe? Então a gente tem várias fontes diferentes de câmera. Além dessa câmera aqui, tem aqui do PC que eu não vou conseguir mostrar, né? Mas tem aqui também uma câmera de segurança que está ali atrás. Ela tem um pouquinho de delay por causa da rede, né? Mas pode ver que meu braço vai aparecer aqui, né? Por causa da rede ele dá um pouquinho de delay, mas ele funciona também, então dá para fazer por câmera de segurança também. Tem aqui a parte dos vídeos que eu vou mostrar depois, mas eu vou botar aqui para o mobile, né? Então aqui, como a gente testou vários modelos, né? A gente viu que cada um funcionava melhor para alguma coisa, né? O modelo N ele é muito rápido, né, do YOLO. O modelo N é muito rápido, o S é um pouquinho mais lento, mas ainda assim bastante funcional. O M e os outros, né, eles são mais interessantes assim para processamento, né, de um vídeo, assim, não é em real time ele não é muito interessante, né? E o próprio N aqui a gente consegue ver que ele já consegue achar alguma coisa, né? Mas se a gente quiser precisão mesmo, talvez aqui ele vai conseguir ver alguma coisa. Aqui ele não está achando. Esse aqui é o sem Finetune, né? Olha, ele achou agora no final, né? Vamos tentar com outro que a gente agora fez um Finetune, né? Por exemplo, esse do coco aqui, ó. Esse do coco ele já vai achar ali. Scissors, ele é bem mais preciso, né? Para achar. Isso, né? Então a gente fez vários testes com vários modelos, né? E a gente também fez aqui como a gente conseguiu fazer a detecção assim de faca e de tesoura assim e fazer essa diferenciação, né, essa classificação, a gente fez até um alerta, né, que para quando a gente vê por exemplo, uma faca lá que é que a gente classifica como uma ameaça, né, para ele aparecer aqui no Discord. Deixa eu rodar de novo aqui. Eu vou botar esse aqui que é rápido. E aqui eu vou pegar uma faca. Pronto. Ali já apareceu ali. Ó. Tá vendo? Aqui então ele já mandou um alerta, né? Já conectou com o Discord, ele já mandou o alerta ali. E por causa que eu estava usando uma faca, né? Tava com uma faca ali na mão. Ele viu ali que detectou como uma ameaça, né? Então, se eu pegar aqui uma faca, outra faca, ele consegue detectar então as várias facas ali, né? Esse aqui também é aqui, ali, pronto. Então, deixa eu por último, eu vou mostrar aqui o vídeo, né? Vou rodar ele nesse mesmo aqui. Deixa eu trocar aqui de modelo para ele. Você vê como no M ele já vai ficar bem mais lento, né? E agora eu vou rodar o vídeo aqui. Pronto. Esse modelo aqui não é o ideal para esse vídeo aqui. Deixa eu botar o outro modelo aqui. Pronto, esse aqui. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Aqui ele já detecta melhor ali as facas. Pronto. Então, esse aqui é um resumo então do nosso trabalho, tá? Mais detalhes estão ali no GitHub. Gostaria de agradecer a todos do grupo, Wesley, o Márcio, o Michael, o Rubens, pela dedicação. Fizemos bons trabalhos e até a próxima. Obrigado, FIAP.